Vamos seguir, porque o torcedor do Cruzeiro está esperançoso que pintou treinador na área, hein? Vou ficar confundindo todo o Leonardo Jardim com o goleiro do Vasco, Léo Jardim. Exato. Toda hora que eu penso em um, aparece outro na minha Fiquei cabeça. emocionado. Ficou, né? Ah, está nos assistindo. Manda um beijo pra ele. Beijo, calça. Beijão. Agora temos o jardineiro cabuloso. E ele já mandou um recado pra nação. Vamos. Olha, tá bonito isso aqui. Olha que bacana. Tá. Jardim, que tranquilo, Jardim. sossegado. Uma coisa meio Você bonita. quer uma música de meditação? Quero, por favor. Vem cá. Vai lá. Música de vai lá. meditação. Vai lá. Coloca aí. Não, acho que... Não, você. Não, esse aí é pra... Isso aí é pra chamar o... Isso aí é pra não levantar o braço, que senão Jesus ama. A fotossíntese. As plantas. O orvalho. O orvalho. Cuidado. O cheiro do mato. Olá, Nação Azul. Aqui Leonardo Jardim. Estou muito feliz de ter assinado pelo Cruzeiro. Em breve, estamos juntos. Muito bem. Mais então um que vamos parece aí. o Vin Diesel, né? Tá cheio de Vin Diesel no Parece, agora, né? né? O Pepa também, lembrou? Quem foi? Foi o Bidu que chamou, né? O juiz de Vin Diesel. Foi. Olha, o negócio é o seguinte, hein? Tá aí a capivara do Léo Jardim. O Léo Jardim do Cruzeiro. 50 aninhos, tá novo. Últimos 5 clubes, 2014 a 2018 e 2019, treinou o Mônaco, na França. 2021 a 22, o Al Hilal na Arábia Saudita. Lembrando que naquele período do Mônaco é o período de maior destaque da carreira do Jardim, onde ele surge, o Mônaco assim, arrebentando. Tinha um glorioso Kylian, né? 2022 a 2023, o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes. Enfim, aí ele foi viver o mundo árabe, né? 2023 a 2024, Al Rayyan do Catar. 2024 a 2025, Al Ain dos Emirados Árabes. Aí nesse período com o Al Ain, 15 jogos. Ele que pediu pra sair, né, na realidade. 5 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Aí a página do Cruzeiro, Leonardo Jardim é o novo técnico do Cruzeiro. Técnico português chega com um contrato válido até o fim de 2026. Que seja uma trajetória de muito sucesso e conquistas, vai depender de Pedrinho e Alexandre, né? Também chegam ao Cruzeiro aí a comissão técnica dele, todo mundo, e a imagem do novo treinador do Cruzeiro. Eu quero te ouvir, Pedro Ivo Almeida. No primeiro momento, você é Léo Jardim, Cruzeiro, No primeiro caras momento que tem empolga. lá, Não, Pedrinho. No primeiro momento, empolga. Ah. Primeiro momento, o nome do treinador. O nome. Trabalhar no Ah. futebol brasileiro. Empolga. Agora, E aí? onde ele vai chegar? O Anjo Azul tá assistindo, hein? Onde ele vai chegar? Pezão Ele vai frio? chegar no Sim. Cruzeiro que o presidente, né, o dono, o manda-chuva, o financiador, o 01 lá, o Lourenço Pedrinho, ele não tá exatamente esse apego a saber se tem a ver com o projeto de futebol, qual é a mentalidade, o que vai implementar, quanto tempo demora para funcionar, se não funcionar no começo, porque não é ele que monta esse elenco, né? É bom entender a complexidade da montagem do elenco do Cruzeiro, como é que ele foi montado. Como é que se pensa o futebol por ali? Se ele não pensar, se ele precisar de um tempo, se deve andar uma outra janela, se precisar de algo... O Pedrinho vai ter esse tempo. O Pedrinho acredita em projeto de futebol, porque sai do Seabra pro Diniz, sai do Diniz pro Jardim. Sendo que pensou no Renato Gaúcho. Eu peguei esse Seabra... O Pedrinho queria o Renato Gaúcho, Peguei não esse queria? Seabra que já estava lá, mas vazou aquele áudio que ele não gostava muito. É. Então já estava demitido, era só questão de tempo. Demitir porque teve a sequência de derrota e não pode perder tanto. Aí traz o Diniz, que é outra coisa. Aí queria demitir o Diniz no final do ano, não conseguiu. Aí fica ali o cara perdendo a pré-temporada, praticamente demitido, só esperando para chutar a bunda dele. Aí sai o Diniz. Aí agora queria o Renato Gaúcho, que é outra ideia. Aí agora quer o Léo Jardim. E se a coisa não emplacar, se a coisa não engrenar? Um elenco que não foi ele que montou, que ele vai ter que fazer esse elenco montado por outras pessoas render. Se demandar um pouco de tempo, vai ter paciência com o Léo Jardim, também vai rifar o cara. Então o Léo Jardim é um nome interessante. Agora, eu não garanto nada. para que contexto? Sabe? Então, eu acho que primeiro a gente precisa entender o que o Cruzeiro quer, para depois entender se ele vai ter paciência caso esse trabalho do Léo Jardim demore um pouco para acontecer. Qualidade ele tem. É uma tendência que demora um pouquinho. Não, pra pode ser que acontecer, né? sim. O Diniz não teve esse tempo, mas também teve tropeços ali que ficaram muito marcados. ele não teve Mas tá esse- lindo ele isso, não hein? teve- Obrigado. Tira uma foto disso, por favor, tá maravilhoso. Ele não teve tempo com o time que foi montado para essa temporada, mas ele teve tempo com parte dos atletas para fazer o Cruzeiro jogar diferente do que jogou dos 19 jogos que teve. 4 foram nessa temporada e os 15. Então, assim, ele teve ali, óbvio que a gente sempre fala da questão do planejamento, do quanto o Diniz é importante ele fazer parte efetiva desse planejamento, e aí você pode gostar ou não, torcedor, se ele monta com jogadores que são mais velhos ou jogadores que são mais jovens, mas são jogadores que se adaptam à ideia de jogo dele. Ele fez isso com o Fluminense.
Ele termina uma temporada e começa o planejamento e isso dá muito certo. Mas teve um processo ali para que aquilo fosse assimilado. E depois tem aquela queda de produção natural do trabalho do Diniz. E aí a gente não sabe o que acontece de fato. Agora, que o Cruzeiro poderia ter jogado um pouco melhor, porque demonstrou isso com o Seabra, num outro formato de jogo, numa outra ideia de jogo, isso poderia ter acontecido. Muito da pressão do que acontece é pela falta de futebol coletivo que o Cruzeiro não teve no final da temporada passada. E quando vai para jogar a final da Sul-Americana, teve muita dificuldade. Erros individuais, erro de escalação, de colocar jogador que não tinha condição de jogo. Então, isso pesa na conta do Diniz. A gente sempre fala da questão do planejamento, de dar continuidade, de poder dar essa pré-temporada, mas nessa pré-temporada não teve pré-temporada direito. Sim. Todo mundo teve que adiantar por conta do calendário, que é insano, né? Principalmente nessa temporada. Então, assim, a pressão que vem do Diniz e a forma como ele sai vai muito também da falta de resultado da temporada passada. E o Pedrinho vai atrás de uma grife de novo, né? Eu tava pensando no Vasco, né? O chefe é o Pedrinho e o subordinado é o Léo Jardim. No Cruzeiro, o chefe é o Pedrinho e tem o Léo Jardim também, né? E o Alexandre Matos, que já esteve no Vasco, tá no Cruzeiro. Porque lá tem dinheiro. Então... Lá no Cruzeiro tem dinheiro. Alguém plantou o Jardim no Cruzeiro, né? Opa! Como é que é? Alguém plantou o Jardim no Cruzeiro. Porque assim... Plantou o Jardim? O Leonardo Jardim. Foi plantar. Alguém plantou ali... E eu não sei se vai dar... Cultivar o jardim? Eu não sei se vai ficar tão bonito assim. Então, a questão é agora. As flores vão é aparecer. Como vai ser cultivado esse jardim? O Cruzeiro está num processo de transformação, contratou um monte de jogador aí cascudo, experiente, cobra criada. Tava o Gabigol com medo de ser o Tite, né? O técnico do Cruzeiro, né? Tinha até meme já disso. Ai, meu Deus, se livrou do Tite. Preocupação, isso é uma loucura, né? Então, tal. Uma loucura. Então, o Léo Jardim, para mim... tem currículo, tem história, técnico português está na modinha, né? Modinha pegada da Série A aí, metade é técnico estrangeiro, a maioria é português, né? Então, o Cruzeiro entra nessa onda. Agora, se vai dar resultado, a gente já teve... O Cruzeiro já teve técnico português que não deu certo, né? Já teve também, né? Paulo Bento ali que não deu certo. Então, só pelo nome, ou porque é europeu, não sei, é segredo de teve estrangeiro que não deu certo, o Larcamon também. Então, o Cruzeiro tirou muito nos últimos anos, com uma época de dificuldade, agora o processo é outro, tem dinheiro, tem investimento. É um cara que vai brigar aqui, mas não sei se vai conseguir atender a expectativa do cruzeirense, do Anjo Azul e tal. O rival tem um técnico que é histórico e é brasileiro, né? O Cuca no Galo. Então já tem esse primeiro embate, agora já logo o Campeonato Mineiro Estadual já tem essa cobrança. Já não é nesse final de semana, Cruzeiro já tem agora, já tem. Já agora nesse final de semana, né? Então, acho que um monte de clássico no final de semana. Tem Grenal, primeiro Grenal e tal. Domingo às 4 no Mineirão, é isso? Então, eu não sou um comentarista assodado, precipitado. Não. Eu tenho muita calma pra... Se alguém falasse de você, eu não deixo. Eu aprendi com o mestre Cláudio Carçubi. Calma, espera. Por que você sabe que quando você começa ali a cultivar o jardim, não vai aparecer tudo de um dia para o outro. Tudo sol, precisa regar, precisa tratar, precisa adubar, entendeu? Então, material humano ele tem. Tirar as ervas daninhas, precisa ir aparando. Tem muita coisa de jardim. Às vezes nem todo jardim é bonito, né? Tem jardim que engana e tal. Então, eu prefiro esperar com mais calma, como é a minha característica como comentarista, né? Muito centrado. Muito centrado, vou analisar com calma, vou ver como ele aproveita essas peças. É isso que a gente espera de você, Bubu. Para depois emitir uma opinião. Então, vou esperar os resultados acontecerem para depois dar o meu parecer. Ou seja, você vai ser um engenheiro de obra pronta. Exatamente. Né? Ele é o comentarista surfista. Sou comentarista surfista. Vai na onda. Então, vou esperar um pouco. Calma. Se der resultado, eu vou falar, tá vendo? Ótimo, escolha, a diretoria, o Pedrinho, o Cruzeiro, cabuloso e tal. Se der errado, eu vou falar, aposta errada, entendeu? Então, comentarista funciona assim. Entendi. Na base do resultado, que você emite a sua opinião. Perfeito. Ô, Zé, chegaram a falar de Renato Gaúcho. Sim. Você acha que era uma opção melhor do que o Léo Jardim ou o Cruzeiro acerta? Não, precisa ver... Pensando em característica de elenco... Mas a minha opinião é a mesma... a rota, né? Saber o que a minha opinião é a mesma que o Pedro. Eles não sabem o que eles querem, né? Porque se você observar... alguém cantou lá, vai no gringo! Os últimos treinadores são os opostos, né? Um pensa de uma forma, um pensa A, o outro pensa B, o outro pensa C. Agora chega nesse que pensa
de... É porque parece que assim, o Pedrinho queria o Renato Gaúcho, mas a ideia do Alexandre Matos era outra, trazer um treinador estrangeiro. Então me parece que É prevaleceu... que trazer um treinador estrangeiro é muito vago, né? Mas é eu assim- vou comprar um doce Os que caras não não seria pensam tal, mas assim. é o que? É amargo? Mas não é assim que os é caras chocolate pensam. branco? Claro que é. assim que os caras cacau. pensam. O Traz treinador um aí que vai estrangeiro, pra quem é? doce de leite. Ah, sei lá. Assim, William, vamos analisar o momento do Cruzeiro. Como é que está o momento do Cruzeiro? O time está jogando bem, está fantástico, está moldado. Longe disso. Aquilo que... Mas ganhou as Longe duas disso, últimas, né? ganhou as Mais duas últimas. adversários mais Agora fracos. vem um outro treinador, vai precisar de um certo tempo para poder se adaptar, entender os jogadores que tem nas mãos. Eu não acho que, por exemplo, ele vai guardar, não, esse aqui é o Gabigol, esse aqui é o Matheus, esse aqui ele vai ver o que é melhor para o time. A gente sabe que isso pode ocasionar alguns problemas e também soluções interessantes, só que vai demandar um certo tempo. Eu pergunto, essa paciência, já que nós temos um embate de opiniões, porque o presidente queria e parece que foi voto vencido. Nunca vi isso. Né? O presidente é voto vencido do diretor. Aí o diretor vai, contrata o treinador, só que se não der certo, aí o presidente vem e fala assim, eu falei, então manda embora esse aqui e contrata o outro. Entendeu? Então, assim, tem umas... Quando você contrata treinador, você tem que ter a mesma... E quem é o que vai mesmo dizer se tem pensamento. paciência ou não quando tiver que avaliar resultado? É o dirigente isso que a gente ou tem é o que... presidente? Isso que eu estou colocando aqui. Como é que você vai analisar? Porque o presidente vai chegar para o Alexandre e falar assim, ó, e aí? Sim. Ou senão o Alexandre falar, tá vendo, presidente? Consegui. Que aí pode ser também, vamos dar um voto de confiança ao Alexandre nesse aspecto. Né? Mas os treinadores estrangeiros, ele é 50-50. É uma coisa que, né, por exemplo, o Bubu falou do Cuca, o Cuca já está à frente, porque já conhece o ambiente, já sabe as dificuldades do calendário e tal. Eu fico perguntando, ele está nos últimos 4 anos, né? Acho que foram os últimos 4 anos, ele passou pela Arábia. Mundo árabe. Mundo árabe. Quantos jogos ele fez em 4 anos? Então, a gente tem ali... Não... não, a gente 100, só tinha a passagem, 120, não tinha o número de jogos. 120, vai, vamos... 120. Veja Acho aí. que deve ser isso, em 4 anos. Eu não sei o número de jogos que tem ali. 150 jogos. Só que ele vai fazer quantos? 60, 50 e pouco? No Al Rayyan ele fez 31 jogos. No Shabab ele fez 32. No 63. Al Hilal 26. E no Mônaco... 63 com 26 ou 23? Desculpa. 20, E só ele no fez Campeonato Nacional? Al-Ain. Só na Liga 31. Nacional? Al-Ain, ele fez 13, 31, aí eu vou falar dos últimos clubes. 13, 31, 32, 26, 37, 233, que foi o total Mônaco. 233? O do Não, Mônaco? do Mônaco. Não, É. peraí. Não, Vamos Mônaco fazer tá a longe. conta. Faz a Conta aí, conta. vai aí, Os ó. últimos 13. anos... Só no mundo árabe. Quantos jogos? Mundo Só árabe. no mundo árabe? Isso. Mundo árabe. 13, 31, 32 e 26. E 26. Foram 102 jogos no mundo árabe. Seja bem-vindo, Léo Jardim. Só esse ano aqui você vai fazer metade disso aí. Mais da Não, metade. Mais da metade. Mas Então, se o Cruzeiro for parabéns. Cruzeiro for avançando, Não avançando... espere que você vai ter aquele Não, tempinho e para se respirar. puder, Vamos analisar aqui. e Não, se você ele vai ter que fizer- estudar no ônibus. Se ele fizer no uma temporada avião. inteira, é bom sinal. Olha, Se ele só fizer a de temporada Campeonato inteira, é bom Mineiro e sinal. Campeonato Brasileiro já é mais da metade disso. Sim, por isso que eu O tô clube dizendo. que ele mais tem jogos, aí soma aí, 233 com 37, que é o Mônaco. 233 Com com 37, 37. é que tem uma pausinha ali. 270. É o clube que ele mais tem jogos. Tá. E Mônaco é legal que o imposto é baixo, né? Não tem, né? Tudo tranquilo, né? Coisa fiscal. Deus. Aqui no Brasil ele também Coisa vai conhecer. fiscal. Aqui Coisa no Brasil fiscal. também ele vai conhecer o imposto Não, aqui no assim, Brasil, como é uma delícia Você nunca também. sabe, William. A torcida do Cruzeiro, aí eu vou me basear pelo pezão frio. O problema é você sair Tá do louco Diniz, pra- sair do Diniz, Vai pensar pro- no Renato Gaúcho Você e sai- cair no as Leonardo Jardim mentalidades são no início diferentes. de fevereiro. Não, Os estilos de jogos são muito totalmente bipolar, velho. diferentes. É muito diferente, que são bipolar. opostos. Pode acertar? Pode acertar. Pode errar? Pode errar. Mas que faz tenha, parte. mas se tiver, Mas se não- mas se tiver convicção Could be que right, o estilo é oposto, I could be vai pensar a montagem, característica vai do dar elenco. tempo, tudo bem. bem. Beleza. Vamos à notícia mais quente do dia no futebol brasileiro, que foi o anúncio do Cruzeiro, do seu novo comandante. A gente vai ao vivo a Belo Horizonte conversar com o Roger Cazé sobre o novo comandante. E com a contratação do Cruzeiro, só falta o Botafogo agora, dos 20 times da Série A, para anunciar treinador. Já temos 19 treinadores e o Roger Cazé conta mais sobre a escolha do cabuloso. Roger, boa tarde a você, bem-vindo à Seleção. Obrigado, Rizek. Boa tarde para você, Praz, Moreno, Richarlison. Boa tarde para todo mundo que está com a gente no Seleção. Cruzeiro anunciou agora há pouco a contratação do novo técnico, Leonardo Jardim, 50 anos,
português, mas também é coleguinha nosso aqui da América do Sul. Ele que nasceu na Venezuela, mas tem cidadania portuguesa também e construiu a maior parte da carreira profissional dele na Europa. Ele que nunca foi jogador profissional, mas começou muito jovem a carreira de técnico profissional aos 27 anos. Talvez o melhor trabalho dele tenha sido em 2017, no Mônaco, quando foi campeão francês e também chegou às semifinais da Copa dos Campeões da Europa. O Cruzeiro fez o anúncio, mas ele só chega no sábado. E essa é uma semana muito decisiva para o Cruzeiro, porque tem clássico amanhã contra o América e depois outro clássico contra o Atlético. Nessa partida contra o Galo, o Leonardo Jardim estará num dos camarotes no Mineirão e vai analisar esse trabalho. Por enquanto, o Wesley Carvalho é quem vem comandando o Cruzeiro e assim será na partida de amanhã e também na partida do próximo sábado. Inclusive vai ter treino daqui a pouco, aqui na Toca da Raposa, no comando de Wesley Carvalho, pessoal. Muito bem, ó, o Leonardo Jardim tem 50 anos, ele já treinou 11 equipes na carreira dele, o grande destaque é a passagem dele pelo Mônaco, quando leva o Mônaco à semifinal da Champions. O Mônaco tinha Mbappé, tinha Bernardo Silva, foi campeão francês também. Foi campeão asiático com o Al Hilal, né, tem um título continental. Passou por 4 clubes diferentes nas últimas 4 temporadas, o Al Hilal, o Shabab, o Al Ahly, o Al Rayyan e agora o Al Ain. É mais um treinador português que se junta aqui ao time e pergunta ao Roger Cazé. Hoje a pergunta da moda aqui no futebol brasileiro é modelo de jogo, né? Os clubes mais bem organizados contratam técnicos que se adequem ao modelo de jogo que o clube quer imprimir em uma temporada, de acordo com o seu elenco, etc. Eu queria saber o que o Roger sabe sobre isso. Qual foi essa junção, esse casamento, essa ideia que levou o Cruzeiro a contratar o seu novo comandante? Assim que o Fernando Diniz saiu do cargo aqui, o Leonardo Jardim já foi uma das primeiras opções da diretoria, justamente, Rizek, por causa do modelo de jogo que ele implementa em suas equipes. E você estava falando aí dos títulos dele, ele que trabalhou na Arábia Saudita, no Al Hilal, ele chegou a trabalhar com o Matheus Pereira em 2021. Inclusive o Matheus Pereira já deu uma entrevista falando que conhece o treinador e que houve um pequeno entreveiro entre os dois nessa temporada de 2021, quando ele foi substituído no segundo tempo, não gostou, saiu chutando copinho, mas disse que já fizeram as pazes e que está tudo bem e que ele é um grande treinador, segundo o Matheus Pereira, um dos principais jogadores aqui do Cruzeiro. Cazé, obrigado, meu caro, ótimo trabalho por aí e até a próxima. O que você achou da escolha, Praz? Rizek, eu tenho minhas dúvidas se essa gestão do Cruzeiro, esse modelo do Cruzeiro, ele já tem maturidade suficiente para conseguir contratar um treinador pelo modelo de jogo, se já tem isso desenhado, porque sai do Diniz para o Leonardo Jardim. Então, assim, eu não tenho essa certeza, mas é um grande treinador. Quando saiu o anúncio dele, eu joguei em Portugal 4 anos, né? Então, eu fui atrás de amigos meus que trabalharam com ele, que jogaram com ele e que cobriram as equipes dele, né? O Moreno falou aqui do Mônaco, que foi o trabalho dele mais midiático, né? Tinha jogadores que ele falou, Mbappé, Bernardo Silva, Fabinho começando, João Moutinho, Mendy, que foi pro City, Bakayoko, então assim, Falcão Garcia, era um baita time. E o que me falaram, ele não é um cara, eles usaram a palavra pragmático lá em Portugal, né? Mas aqui, às vezes, a gente tem a definição de pragmático como um cara retranqueiro, defensivista, né? Mas não, pragmático é um cara que gosta das coisas bem ajustadas, bem trabalhadas, com planejamento. Me disseram que ele não é um cara super ofensivo, ele é um cara que tem uma organização defensiva muito boa e faz transição muito rápido. E outra coisa, falaram que ele não é autoral, vamos dizer, não é que nem o Diniz, não tem aquela ideologia fixa, meu time joga assim, eu vou jogar assim, não tem. Ele se molda ao elenco. Eu acho que isso é um ponto positivo para ele chegar no Cruzeiro e chegar no Brasil. Porque ele vai ter que entender como é que é o clube do Cruzeiro, como é que são os jogadores, como é que é a cultura brasileira. Então, eu acho que isso é uma situação muito positiva. Todas as pessoas que eu falei, uns 4 ou 5, me falaram que ele se adapta muito bem aos jogadores que tem. Quero mostrar esse painel aqui dos 20 clubes da Série A, 19 agora já tem treinadores empregados, falta o Botafogo definir o seu futuro. Palmeiras com Abel Ferreira, o Fortaleza com o Vojvoda,
Rogério Ceni no Bahia, Zubeldia no São Paulo, Carpini no Vitória, Léo Condé no Ceará, Mano no Fluminense, Ramon Dias no Corinthians, o Roger Machado no Inter, o Pepa no Sport, Leonardo Jardim, mais um português no Cruzeiro, Felipe Luiz no Flamengo, Fábio Matias, Juventude, o Seabra no Bragantino, o Barroca no Mirassol, o Fábio Carille no Vasco, o Caixinha no Santos, o Cuca no Galo, Quinteiros no Grêmio e o Botafogo com essa interrogação. Eu gosto desse painel porque eu acho ele bem diverso, assim. Você tem europeus, brasileiros experientes como o Mano, como o Cuca, ali no meio termo, né, da experiência, mas já muito vitorioso como o Fábio Carille, e muitos jovens, né, muitos treinadores buscando espaço como o Seabra, como o Fábio Matias, como o Léo Condé, como o Carpini, como o Barroca também, embora já esteja aí há um tempinho. Eu gosto desse painel, acho um painel assim, interessante. 4 portugueses, são 4 portugueses e 4 argentinos, né? Mostra... 8 estrangeiros. Assim, eu acho que não tem a fórmula, né? Não tem a fórmula do ou é brasileiro, ou é argentino, ou é português, enfim. Eu acho que é exatamente você olhar para dentro não existe essa categoria técnico português, né? Cada um é de um jeito, né, cara? Mas durante... Técnico português, cada um é de um jeito. Mas o que a gente viu aqui no Brasil, principalmente após o Jorge Jesus, foram vários clubes contratarem técnico em português. Exatamente. Todos bons? É isso, a questão é essa. Independentemente... Tem técnico bom, técnico ruim. Bem diferente, né, de características também, né? Os gestores começaram a contratar aqui técnico português. Então, assim, se a gente for fazer uma lista de todos que passaram aqui de 2019 para cá, pode ter certeza que a gente vai ver mais trabalhos ruins ou que não deram certo do que bons trabalhos. Sem dúvida. A gente vai contar aqui 5 na mão aqui de técnicos portugueses que chegaram aqui e trabalharam muito bem. Mas eu acho muito interessante a gente ver exatamente que a gente tem técnicos renomados ali, mas a gente tem principalmente uma renovação. Se vai dar certo ou se não vai, é uma outra história. Mas a gente vê surgindo nomes diferentes. O próprio Carpini, que a gente viu no ano passado dando um salto do Juventude, depois de fazer um excelente trabalho no Juventude, dando um salto para o São Paulo e não dando certo, na segunda metade da temporada fez um excelente trabalho no Vitória e agora tem a possibilidade de iniciar um campeonato depois de fazer toda uma pré-temporada no Vitória novamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Então tem uma expectativa também para ver essa evolução do Carpini, que obviamente ela vai ser gradual. Fábio Matias também, que fez um bom final de temporada no Juventude. Então, o próprio Seabra, que ano passado foi muito bem no Cruzeiro, na minha opinião, demitido injustamente. Acho que muito do que foi a derrocada do Cruzeiro no segundo semestre tem muito a ver com a questão da intervenção dessa gestão do Cruzeiro no trabalho do Seabra. Então, assim, mais do que técnicos portugueses, técnicos argentinos, técnicos estrangeiros, eu acho que é interessante também a gente olhar para esses novos nomes de treinadores que estão surgindo no mercado brasileiro, mas com parcimônia. Sem olhar já querendo rotular, sem olhar já querendo cobrar algo maior, porque a evolução, ela sem dúvida, ela vai ser gradual. E falta o Botafogo. O que vocês estão achando dessa lacuna, né? Botafogo, desde dezembro, trabalha, o Arthur Jorge se despediu do Botafogo voltando do Mundial de Clubes. Então o Botafogo estava esperando pagar a multa, claro, né? Ele estava empregado, a multa foi paga em janeiro. Mas o Botafogo, desde dezembro, sabe que não teria Arthur Jorge em 2025. O que vocês estão achando? De boa essa demora do Botafogo? Eu já falei. É claro que tem algumas coisas que a gente tem que pontuar. Uma delas é a gestão do Textor, que é um centralizador. E quando você tem uma atenção voltada para mais coisas como o Textor tem, às vezes um ou outro vai ficar num déficit. Nesse caso é o Botafogo nesse momento. Porque o Textor está tendo que dar muita atenção ao Lyon, que é outro clube que ele é dono. A minha preocupação é esportivamente falando, porque eu não acho que se faz futebol assim. Legal, não tem pressa, o Botafogo já passou por uma situação parecida, o Botafogo não está preocupado com a questão de um treinador, está pensando muito bem para não errar, concordo. Só que assim, o Botafogo já disputou uma taça com um treinador interino, nada contra o Leiria, pelo amor de Deus, o Carlos Leiria. Não tenho nada contra ele, que pode ser até efetivado e fazer um grande trabalho à frente do Botafogo. Mas é a questão de como o Botafogo está fazendo um time que, na minha opinião, era o time que eu mais queria ver em 2025, por tudo aquilo que ele conquistou em 2024. E eu não estou vendo um planejamento. Eu não estou vendo uma seriedade de planejamento, né, de uma coisa que poderia ser muito mais decidida rapidamente.
Mas eu respeito a questão de não acharem que é tão importante um treinador nesse momento, mas eu acho que não se faz futebol assim, é a minha opinião, Rizek. Assim, acho que o Botafogo foi muito surpreendido e eu também, de certa forma, porque o que a gente vai imaginar do clube que foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores? E qualquer profissional que você fosse oferecer um emprego, esse cara vai aceitar. Imagina, pô, time atual campeão brasileiro e da Libertadores. A questão é que, pelo sarrafo da temporada passada ter ficado tão alto, o Botafogo também tem que ir num sarrafo alto atrás desses treinadores. Por exemplo, a recusa do Jardine, para mim, foi uma grande surpresa. Eu imaginei que quando o Botafogo fosse chegar com a proposta para ele, fosse aceitar. Só que o Botafogo, na verdade... Jardine, você achava? Eu achava que fosse aceitar. Até porque, assim, lá ele já está muito bem consolidado e eu imaginei que o desafio dele... Se eu fosse ele, eu não aceitaria. É possível, pela pressão... Justamente pelo que você falou, ele está muito bem no México. Ele é tido como o maior vencedor da história do futebol mexicano, tem estabilidade, tem contrato. Aí você larga o que... Começando uma carreira internacional, de exato. alguém que abandona E aí você vem... Eu acho que não era o momento para ele vir. E foi exatamente isso que ele pensou. Aí você vem para um time que está aqui, que já perdeu 2 dos principais jogadores. Não sabemos se a reposição será à altura. Por mais que o Botafogo prometa investir, a gente não sabe se o time vai render da mesma forma como rendeu com o Luiz Henrique e Almada. E assim, chegou no topo. Qualquer coisa abaixo do topo é ruim. No Brasil, né, Moreno? Se fosse na Itália, se fosse na Espanha, se fosse na Alemanha, que tem essa hegemonia, eu acredito. Agora no Brasil, cara, olha aí, esse Campeonato Brasileiro vai ser... Eu acho que não era para ele, então acho que não era o momento para ele. Não, assim, toda a explicação da permanência dele no México, obviamente, é absolutamente plausível. Agora, assim, eu pensei um pouquinho diferente, porque na minha cabeça, obviamente na minha cabeça e a decisão é do Jardine, mas na minha cabeça ele é um técnico que já está consolidado lá, mas seria uma grande oportunidade dele, de uma grande porta de entrada para ele no futebol hoje, que é o centro das atenções no continente. E ele chegaria, para mim, acho que é muito melhor você chegar no time que é atual campeão brasileiro da Libertadores do que você chegar num time que está em crise, trocando técnico no meio de uma grande confusão. Mas só para concluir com relação ao Botafogo, eu acho que o próprio Botafogo, a própria gestão do Botafogo, não imaginava encontrar dificuldades, tantas recusas nessa escolha de treinadores como o Botafogo vem encontrando. E até pelo que aconteceu domingo, e não que a derrota na Supercopa para o Flamengo vai definir o que vai ser a temporada nem de Botafogo nem de Flamengo. Não é uma garantia de que o Flamengo vai amassar todo mundo na temporada e nem é uma garantia de que o Botafogo... Até porque o Carpini ganhou a Supercopa do ano passado. Isso, exatamente. O Fluminense foi campeão da Recopa Sul-Americana ano passado e quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Mas, assim, eu acho que ficou muito claro e evidenciou no domingo, pela forma com que foi o jogo, que aquilo que a gente vem falando desde o início de janeiro, que o planejamento do Botafogo para a temporada está atrasado e sendo, de certa forma, a diretoria meio que rechaçando, ficou muito claro que o planejamento para 2025 está, de fato, atrasado. Só para fechar o capítulo do Cruzeiro, ontem o Seleção exibiu os gols do Gabigol na temporada, são 4 gols, ele é o artilheiro do Campeonato Mineiro até aqui, a gente pode rodar esses gols. Eu não vi ainda o Gabigol ter assim, uma atuação extraordinária, mas ele marcou 4 gols. Sim. E o GE à noite trouxe uma estatística que eu acho legal de ser exibida. No Flamengo, o Gabriel não conseguiu fazer 4 gols com tanta velocidade assim, né? Em tão pouco tempo. Então, assim, ele já tem um começo no Cruzeiro, são números, a gente pode debater, tá jogando bem, tá jogando mal, são gols de pênalti, mas no Flamengo, onde ele também era batedor de pênalti, ele não chegou a 4 gols tão rapidamente como já chegou no Cruzeiro. É só uma curiosidade que a gente traz para você, a matéria está publicada no GE.